vamos falar agora dos modelos, quando você deve ou não deve usar os modelos, né? Os modelos antigos, os novos. Aqui a gente vê, a OpenAI tem uma coleção gigantesca de modelos, aí depois vem a Claude, depois vem o Gemini, então é como se você tivesse que usar agora um estilo de escrita de prompt para cada modelo, para cada empresa de LLM, no caso Claude, Gemini, Meta, OpenAI, tá? E aí eu vou começar aqui a explicar a você, inclusive lá no Prompt Mais 90, eu vou colocar separado esse tipo de conhecimento, né, para você realmente avançar com esse, como um engenheiro de prompt ou como especialista de prompt, tá? Como você está vendo aqui, esses são os modelos, tem diversos modelos, tá? Eu só peguei um resumo, porque cada vez que um modelo é criado, depois eles vão evoluindo. Por exemplo, tem o DALL-E, que é a imagem, tem o texto, tem a voz. Então, eles vão evoluindo e põem númerozinhos, como você vê aquele ali com código, tá vendo? Eles colocam números, porque de repente alguma coisa foi alterada. Por exemplo, quando entrou o multimodal, com imagem, voz, uma série de coisas, né? Quando muda alguma coisa lá no aplicativo do celular também, eles fazem uma evolução. Eu vou mostrar a vocês onde fica isso depois lá no OpenAI, tá? Se você quiser dar uma olhadinha melhor, eu mostro a vocês onde fica, tá? Então, vamos lá. Quanto que a gente deve usar esses modelos da OpenAI? Bom, primeiro, diferentes ferramentas para diferentes aplicações. Para começar, eu vejo agora esses modelos da OpenAI como uma caixa de ferramentas maravilhosa. Então, por exemplo, esse modelo é o oráculo, né? É uma pessoa que tem... É uma IA que tem um nível de um PhD humano, né? Então, aqui você vai pedir coisas extremamente criativas, muito difíceis, né? Questões e tarefas como se tivesse uma meta específica, uma coisa muito complexa. Por exemplo, aqui está a situação da minha empresa, aqui estão os fatores a considerar, por favor, ajude. Sabe, você tem que vê-lo como se fosse um oráculo, que vai te dar um monte de saídas para um monte de problemas complexos. É mais ou menos dessa forma. E aí a gente tem uma outra ferramenta na nossa caixa de ferramentas, que também um lançamento mini, né? Ele é um GPT prodígio, né? Então, aqui ele consegue melhor as tarefas matemáticas, de codificação, né? E é importante a gente também salientar o seguinte, esses modelos, eles raciocinam. Então, eles não devem ser usados porque for ficar muito caro. Por exemplo, você está construindo uma solução, uma plataforma, ele não pode ser usado internamente para isso, não deve. Por quê? Porque ainda não saiu na OpenAI uma explicação sobre quanto vai custar. Eles dizem que vão colocar, tipo, a gente imagina que vai colocar um período, por exemplo, eu posso colocar ele numa solução e falar para ele pensar só 5 segundos. Porque ele pode pensar aí de 5 a 50 segundos e esse custo aí está comendo token, né? Token é uma linguagem, são os pedacinhos de palavra ou de frases, né, que criam lá as conversas da IA. Então, quantidade de tokens que você gasta e quanto você paga. Então, esses são mais caros agora, eles são lançamento. Eles não são feitos para você usar em sistemas e plataformas, por enquanto, que vão ficar muito caros. A não ser que você queira criar uma plataforma premium. Mas provavelmente eles vão criar alguma coisa para se usar em plataformas. E aí, né, a gente vem no próximo modelo, que são os modelos anteriores a esse de lançamento, o GPT-4, Mini, etc. Por exemplo, os Mini, eles foram muito criados para soluções. Então, para plataformas, né? Porque eles são rápidos e são mais baratos, tá? 80% mais barato. Por exemplo, o Mini do O1, ele é mais barato do que o Preview, tá? Essa comparação é sempre o Mini mais barato, tá bom? Por exemplo, os outros modelos para tarefas que não precisam de muita reflexão, tá? Que ele possa responder rápido. Por exemplo, fazer busca na internet rápido. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui está a situação da minha empresa, aqui estão os fatores a considerar, por favor, me ajude. Então, assim, eu preciso comparar dados que estão na internet, faço uma pesquisa. Então, também ele tem a opção multimodal, que os novos não têm. Então, assim, a gente tem agora uma caixa de ferramentas e a gente tem que ir aprendendo ao longo do tempo como usar a médio prazo, né? Porque longo não existe nem como usar essas ferramentas para cada questão, né? E por isso eu criei para vocês aqui alguns exemplos. Vamos lá dar uma olhadinha. Primeiro eu estou aqui, né, na parte onde a OpenAI tem os modelos, tá? Aqui você consegue ver a lista de todos os modelos. Essa parte aqui é mais para dev, é uma parte da plataforma, né, de documentação, mas se você gosta de ler, eu gosto de ler. Você pode ver aqui em cada um deles, entender o que cada um faz. Tá vendo? Isso aqui, tudo isso é um modelo, os detalhes de cada modelo, ó, GPT-4o, que foi aquele último lançamento, que teve até a CTO, que ainda estava no OpenAI.
o Mini, tá vendo? Quando teve aquele monte de... O último lançamento, que foi até na semana do Google. Aqui vem os previews, tá vendo? O atual, aí o 4 e o Turbo. Então, são muitos modelos, minha gente. 3.5 Turbo. Se você quiser conhecer melhor, você dá uma olhadinha, o DAWI, o TTS, tudo isso são considerados modelos, tá? Sussurrar que eu botei em português, quer ver em inglês? Whisper, Então, mudam as palavras, tá? Se você quiser ver. Mas vamos partir aqui para os exemplos práticos, tá? Que eu quero mostrar a vocês. Olha só, eu fiz uma pergunta para ele, porque eu fiquei pensando assim, eu gosto muito de perguntar ao ChatGPT sobre estratégias, né? Adoro. Dúvidas, assim, de negócios, comportamentais, pessoas, clientes. Ele é muito legal em analisar o que você pensa, organizar os seus pensamentos, tá? Não sei se você já fez isso. Quando você está com várias ideias aí de um projeto, você joga para ele vai te dar dicas, faça isso, não faça aquilo. É muito legal, eu gosto muito. Para mim ele já é um oráculo agora, então melhor ainda. O que acontece? Então, só que aí eu fiquei numa dúvida. Você me responde baseado em quê? Já que você não raciocina, mas eu não falei assim com ele. Eu falei, vamos lá. Quando eu converso com você, suas respostas são baseadas na minha pergunta ou você tem uma opinião coerente? Como funciona esse raciocínio? Quero entender se você só responde o que eu quero ouvir ou se você dá a sua opinião. Eu joguei para ver o que ele falava. E aqui ele explica, no 4O, ele vai explicar. Minhas respostas são baseadas tanto na sua pergunta quanto no contexto das suas interações anteriores, que é a memória, com o objetivo de fornecer informações úteis e bem fundamentadas. Eu tento ser objetivo e analítico, levando em consideração fatos, dados e a lógica por trás de cada questão. Não estou aqui apenas para dizer o que você quer ouvir. Se eu identificar informações ou ângulos que possam agregar valor à conversa, posso oferecer perspectivas diferentes. E no final, ele pergunta também o que eu prefiro, o que seja mais, ter uma análise mais crítica, independente, ou só dizer o que eu prefiro. Aí eu falo, não, eu quero que você fale, né, o que você acha. Aqui, como ele tem esse raciocínio, ele entende a resposta, entende a lógica por trás, segue as diretrizes, porque eles estão muito preocupados em você extrair, a OpenAI não pode revelar prompts ocultos, evitar menções à formação do OpenAI e responder em português, mantendo a conformidade com as políticas estabelecidas. Desvendando as respostas. Estou explicando que não tenho consciência nem opiniões pessoais. Minhas respostas são baseadas em dados de treinamento. Só que aqui, além do pensamento, ele resumiu, tá vendo? E aqui a gente vai para uma outra coisa, porque eu estava fazendo alguns testes para ver como ele agiria com algumas perguntas assim, né, bobas, né? Aqui ele analisa, coleta, confirma a precisão da informação, a resposta foi igual. Só que aqui, a resposta já não foi igual. Quantos carros foram vendidos no Brasil em 2022? Aqui já começa uma coisa, por exemplo, aqui ele falou numa queda de 0,7% e tal. Aqui ele pensou por 10 segundos, analisou, informações onde foi retirada. Isso que é legal desse modelo novo também. Ele mostra de onde ele tirou as informações. Então, daí a gente já imagina, né, que os erros vão diminuir, né, aquelas alucinações, a gente consegue... Porque uma das coisas que eu vi na matéria da Forbes, que eu estava falando agora em outro momento aqui do vídeo, é que as pessoas perdem muito tempo revisando o conteúdo da IA. O objetivo, assim, era melhorar o tempo. A IA faz uma coisa rápida, mas depois você tem que revisar. Então, o tempo acaba sendo, né, usado ali. Por isso que eles estão muito focados em melhorar os erros, né, da IA. Então, aqui, tá vendo? Ele não falou essa porcentagem, mas ele entrou em detalhes, tá? A diferença foi essa. Aí eu pergunto de novo, em 2023, aqui ele já começa a entrar em... ele aqui foi mais detalhado, tá vendo? Na resposta, porque ele faz a pesquisa em vários lugares, deu acesso à internet. Aqui, análise de dados, motivo da ausência, ele já fez um outro tipo de observação, ele fez uma análise mais aprofundada, só para você entender como os dois pensam, né, agora. E aí eu pergunto, qual a fórmula química da água sanitária? E ele vai e me informa aqui, uma informação bem resumida, aqui como ele pensou, ele vai desvendar, acompanhar tendências, não, aqui é do carro ainda, tendências. Ele misturou do carro, tá vendo? Já deu uma erradinha aqui, né? Ele tá em modo beta, tá, gente? Então, a gente tem que respeitar. Ele ainda não está entregue funcionando 100%. Água sanitária, mas ele respeita e fala muito isso, Aí eu falo para ele, pode me provar isso? Aí ele começa a fazer os cálculos, né? E aqui, ele começou a fazer uma análise, ele misturou as informações. Ele não entendeu, tá vendo? Então, quando falam assim, você não precisa ser mais específico com esse novo. Precisa, tá vendo? Eu falei...
Eu achei que ele fosse entender na última resposta. Esse aqui sempre entende. Esse aqui já não entendeu. Então, vamos ser mais específicos, né? Quando formos falar com ele. Olha, ele falou, misturou mercado, misturou um monte de informação. Olha, ele está falando aqui também da água sanitária. Então, ele confundiu, ele errou, tá? Composição da água sanitária. No final, ele sai fazendo cálculos. E aí, vai embora. Tá vendo? Mas aqui não era a resposta, tá, gente? Aqui o pensamento estava errado, mas a resposta saiu certa, né? Ó, livros de consulta, conclusão, a resposta não saiu errada. E aí, aqui eu pergunto a ele, ó, prove isso agora com a sua melhor habilidade. Claro. E aí ele vem, ó, definição, produção, composição de água sanitária, propriedades químicas, evidências práticas, referências inovativas, conclusão, tá? Aqui eu faço a mesma pergunta. Ele não vem com todas essas explicações. Entenderam a diferença dos dois? Então, é muito mais avançado, por mais ali que ele se confundiu, porque eu não fui tão específica, ele não foi na memória no chat anterior. Isso eu lembro que acontecia com os modelos mais antigos. Então, também a gente pode consertar isso, não é um problema. Mas você viu ali, se você tiver, por exemplo, criar artigos científicos, criar documentos de educação, uma série de documentos que você antes teria que criar vários critérios sozinho e tal. Ele mesmo faz o critério, né? Ele mesmo entende, né, essa percepção. Então, espero que vocês estejam gostando muito aqui, né, dos conteúdos. Vamos seguir. E não sei se a gente já chegou no número aqui de soluções que eu queria entregar para vocês, mas acredito que aqui, até agora tá bom, já foram muitos conhecimentos. Não deixa de ir lá na página da Escola IA, tá? Que eu mostrei a vocês lá no início dos vídeos, no início da aula. A Escola IA, para conhecer os projetos IA que estão sendo lançados. O Vende IA Mais 60 é o primeiro, é incrível. Só para vocês terem uma ideia, lá dentro tem R$20 mil de soluções que eu criaria com a minha agência IA, mais $4 mil de solução americana dentro do projeto, de uma forma organizada, tranquila. Uma vez por semana a gente vai criar as soluções, eu vou dar o suporte, vocês só vão colocar em prática. Para pequenas empresas e médias empresas é perfeito, porque se você contratar isso, faria muito caro e o valor é extremamente acessível, tá? Mas o que eu mais quero aqui agora é fazer mais conteúdos para o canal do YouTube. Quero que vocês continuem acompanhando aqui. Espero ter ajudado vocês a entenderem aí como é que é essa nova ferramenta, esse novo modelo do OpenAI, que eu não quis falar muito correndo. Quando sai hoje em dia agora os lançamentos, eu prefiro continuar aqui, estou com muitas tarefas, e estudar com calma, fazer pesquisas, estudar bem, entender a diferença do que sair falando só documentação, não muda muito para mim. Eu prefiro mostrar a vocês ali na prática como que vocês podem usar. Eu gostei muito de alguns exemplos que eu passei para vocês, né? E continue seguindo o canal, lógico, né? Compartilhem, digam, comente aqui embaixo se você gostou, como que você está pensando em usar esse modelo novo, o que você precisa de ajuda. Fala também os conteúdos aí que você gostaria que eu fizesse para você, para eu planejar isso, tá? Nas próximas aulas semanais, eu vou colocar bastante conteúdo sobre isso ainda, né? Sobre o modelo novo, sobre a engenharia de prompt, tem uma época prompt que eu também quero falar. Eu ia começar a falar e ver o modelo novo. E também sobre soluções, tem umas soluções incríveis que eu achei. Eu vou fazer um aulão com as melhores soluções dos últimos tempos que eu tenho pesquisado, que quando eu fico estudando, eu penso, nossa, como eu gostaria de poder passar tudo isso de forma automática para as pessoas num vídeo, mas não tem como, eu tenho que parar, estudar, criar toda a organização. Muita coisa nova na IA no mercado. Não se deixem levar por essa história da bolha IA. Essa bolha IA é meio que uma disputa de investidores nos Estados Unidos. Se você pesquisar a fundo as matérias dos Estados Unidos, você vai entender isso. Quem está indo contra isso, quem começou a lançar essa conversa, foram investidores tradicionais que não investem em tecnologia. Os investidores do mundo tecnológico estão acostumados a investir nesse tipo de negócio. Eu tenho lido muito sobre isso. E eles estão acostumados a entender que, às vezes, algumas tecnologias demoram a dar um retorno. É um retorno de médio e longo prazo. E aí os investidores mais tradicionais, conservadores, né, começaram a... Porque, vamos supor, imagina, né, que você tem algumas empresas já conservadoras que estavam com dinheiro, um exemplo de refrigerante, né, só para não falar o nome, e aí, de repente, você pega esse valor e começa a tirar valor de uma empresa para jogar numa empresa de IA, como a NVIDIA, que estava explodindo, né, as ações. Ficou extremamente valiosa.
que acontece? Quando você tira esse valor de uma empresa, a outra empresa, essa tradicional conservadora, a ação dela vai cair. E aí, quem tem muito dinheiro investido nesses lugares começa a perder dinheiro. Então, se isso foi uma onda, existiu isso também na internet, no início da internet, teve também. Comentaram sobre a bolha, mas só para você ter ideia, o Instagram veio depois do auge da internet. Então, muitas empresas que hoje estão no auge, e média, e pequenas e grandes, elas vieram depois do hype. E todas essas... Inclusive, eu vou fazer depois uma aula para vocês aqui, um vídeo explicando como que funciona esse movimento de tecnologia nova, tá? Toda tecnologia, ela passa por um hype, né? Eu andei conversando aí, lendo muito, e também conversando com o ChatGPT, que é muito inteligente quando você quer saber dessas coisas, ele tem muitas dicas estratégicas. Então, toda tecnologia, ela passa por um hype, e depois ela cai no momento aí de maturação, um momento maduro, sabe? Em que não tem aquelas promessas absurdas, não tem aquelas coisas, vai mudar a sua vida da noite para o dia. E isso é legal, porque você continua ali acompanhando uma tendência, se posicionando, colocando na sua empresa essa IA, tá? E aí, quando vier e vão vir novos hypes, você está posicionado com a sua empresa, tá? Então, não entre nessa de achar que a IA... Eu já ouvi de clientes, de pessoas que eu convivo muito, falando que a IA deu uma estagnada. Isso não existe, isso é prova viva. Esse lançamento agora da OpenAI, o lançamento da Meta, que também foi há poucos dias, foi gigantesco sobre várias atualizações que ela vai colocar. Ela vai misturar a ferramenta do HeyGen lá nos Reels do próprio Instagram, fazendo a tradução simultânea. Claro que o YouTube falou isso já tem acho quase um ano, que ia fazer isso, até agora só liberou para os grandes contas, tá? Porque isso é muito caro. A criação eu falo até menos disso, porque a criação de clones IA, a tradução, a dublagem, tudo isso é muito caro ainda, tá? Se você comprar os créditos e testar, porque eu já fiz isso várias vezes, é muito caro. Não dá para você usar isso em escala, a não ser que seja muito grande, tá? Então, você pode ver que o YouTube prometeu isso, mas só entregou para grandes contas. Provavelmente, eu acho que o Instagram vai nesse ritmo aí, a não ser que ele crie uma coisa muito diferente, com o HeyGen é muito caro, todas essas empresas. Então, falando, tá? Os lançamentos continuam. Se as empresas de tecnologia achassem que isso era realmente uma bolha, elas não iam continuar investindo absurdamente. Eu vejo notícias diariamente sobre isso. São tantas notícias. Eu ainda vou gravar um vídeo para vocês do meu celular, o tanto de notícia que eu leio. É absurdo, é absurdo. Então, continue implementando na sua empresa da forma correta, observando as falhas que podem vir. Conselho que eu te dou, nunca crie uma solução e já coloque com os clientes. Teste ali uma semana, 15 dias, um mês. Teste internamente, desenvolva aquilo ali com a engenharia de prompt, com os conhecimentos que você pode adquirir até aqui com a gente. E aí depois você coloca para o público e vambora, porque tem muita gente usando. Tem empresas gigantescas usando isso nos Estados Unidos, no Brasil também, tá? Só você olhar nos meus perfis, você vai ver isso. Então, espero que você tenha gostado desse aulão, né? Agora vai ser nesse sistema, porque isso me ajuda bastante. E eu consigo entregar muito conteúdo de uma vez, tá? Até a próxima aula. Acompanhe também as pílulas, tá? Você vai tomar 3 pílulas por dia. Café da manhã, almoço e jantar. Conteúdos de IA, tá bom? De atualizações, conteúdos de fundamentos, tudo sobre IA, mas não essas coisas só de lançamento, essas coisas que você vê por aí. Assuntos mais avançados, assuntos muito interessantes que você precisaria estar aprendendo. Eu vou fazer isso de uma forma leve, para você não ficar sofrendo aí, tá bom? Até a próxima aula, até já.